Olá pessoal, tô muito animada de estar de volta aqui no canal com vocês e no vídeo de hoje, para já começar com chave de ouro, eu vou começar a falar como eu fiz para aprender inglês. Deixando bem claro que eu ainda estou aprendendo. Eu já sou fluente em inglês, mas a gente sempre tá em constante aprendizado aqui. Primeiro de tudo, eu quero tranquilizar você que tá muito preocupado e que tá achando que não vai conseguir aprender inglês nunca na sua vida. E isso tá saindo de dentro do meu coração, porque eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não entendia nada. Pra falar a verdade, entender, eu até entendia um pouco, tá? Mas na hora de falar, eu não falava absolutamente nada. E eu só ficava, tipo assim, quando eu tava ao redor de pessoas, eu sempre ficava... Yeah. Yeah. E dentro de mim eu tava assim... Meu Deus, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. O que eu faço? Aí eu chegava em casa, chorava, ligava pra minha mãe, pesquisava como aprender inglês rápido, então eu espero que você esteja pesquisando e ache esse meu vídeo, encontre esse meu vídeo, porque eu quero te tranquilizar, eu quero te falar que você vai aprender. Eu achava que a culpa de eu não tá aprendendo inglês, de eu não tá vendo resultado nenhum, era culpa minha, só que na verdade, gente, quando a gente tá aí no Brasil, é realmente bem complicado de aprender inglês, porque a gente não tem a imersão que a gente tem que ter para aprender uma outra língua. Quando a gente está no Brasil, geralmente a gente pega essas aulas aí, que são, por exemplo, CNA, Wizard, que mais que tem? Cultura inglesa e tal. Esses cursos você não é todo dia que você vai fazer, a não ser que você realmente queira aprender de uma forma mais rápida, é bem raro você pegar aulas todo dia, né? Então, você pegando só uma ou duas aulinhas por semana e tendo 1 hora de aula para cada aula, não, ficou esquisito, 1 hora de aula para cada aula. 1 hora, tipo assim, 1 hora cada aula, vamos dizer que você tem 2 horas de inglês por semana. Isso não vai fazer você aprender o inglês. Você vai aprender o básico, mas você não vai conseguir chegar aqui e entender as coisas. Então, na minha vida, eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 12 anos e eu vim para cá, para os Estados Unidos, quando eu tinha 19. Então, foi um longo tempo de aprendizado em inglês. Então, não é que eu cheguei aqui sem saber nada de inglês, eu sabia sim. Só que eu tive muita dificuldade de me comunicar e de entender as coisas. E o porquê disso? Porque no Brasil, os professores eles são brasileiros, não são americanos. É bem raro ter professor americano ensinando inglês. Então você já pega esse sotaque assim bem abrasileirado, que não é o jeito que eles falam aqui, porque eles são americanos. Segunda coisa, aqui os americanos, quando você chega aqui, você percebe que eles falam muito mais rápido do que você imaginava que eles fossem falar. E eles também têm gíria, tudo. Então é como se você pegasse uma pessoa da Europa ou algum americano e jogasse do nada no Brasil. Aí eles vão perceber que a gente fala meio abreviado, que a gente fala super rápido, não vão entender nada. Então é a mesma coisa que acontece quando nós brasileiros chegamos aqui. A principal coisa é, seja paciente, não se compare a outras pessoas, porque cada um tem um tempo para aprender. E isso depende muito também da sua personalidade. Se você é uma pessoa mais extrovertida, você provavelmente vai desenvolver a parte do speaking, a parte de fala, muito mais rápido do que uma pessoa introvertida, uma pessoa que é mais na dela, mais retraída tal, porque essa pessoa mais retraída, ela já normalmente no Brasil, em português, ela já não fala muito com as pessoas. Então, você querer que ela fale muito e aprenda rápido é uma coisa que não é natural dela. Então, isso aconteceu comigo, porque eu, ao redor de pessoas, eu não sou aquela pessoa que sempre é a mais faladora de todos. Eu sempre sou mais quietinha, mais retraída na minha. E então, por isso que eu demorei mais para desenvolver a minha fala no inglês. A parte de reading, eu quero dar uma dica para vocês, porque eu lembro que quando eu estudava pro TOEFL, eu tinha aquele livrão lá do TOEFL ETS. Muita gente sabe do que eu tô falando, quem tá prestando pro TOEFL aí. E nesse livro, gente, eu levava tão a sério o negócio que eu queria traduzir palavra por palavra. Só que isso não é uma coisa boa, porque se você ficar traduzindo palavra por palavra, vai ser uma coisa extremamente entediante, vai ser muito monótono, você vai querer, depois da segunda página você já não vai aguentar mais. Então, uma dica que eu dou, você leu o negócio, leu o parágrafo, não entendeu nada, você pega e fala, tudo bem. Eu vou, pelo menos uma noção das palavras aqui principais, eu vou ter, porque eu vou traduzir, então traduza só as palavras-chave daquele texto, não traduza palavra por palavra, porque isso vai demandar muito tempo de você e vai ser
um sacrifício que você vai ter que fazer. Então, não é uma opção legal. As 2 outras dicas que eu dou pra vocês, que todo mundo já sabe. Escutar muita música em inglês e pegar a letra dessas músicas, porque música é muito legal, porque você vai decorar frases, você vai memorizar essas frases e você vai saber o significado delas, você pegando a tradução delas. E os filmes que você assistir é passo por passo. Primeiramente, você sempre assiste filme dublado aí, você que é iniciante no inglês, provavelmente, né? Então, para com isso, para de assistir filme dublado. Bota no filme legendado, aí primeiro você vai colocar a legenda em português. E presta bem atenção, você presta atenção no que eles estão falando e lê a legenda. E depois disso, você vai avançar. Então, aí você vai pôr com legenda em inglês. Na hora que você perceber que você já tá pegando bem, aí você tira a legenda. Entendeu? Então, é passinho por passinho. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o reading, eu falei que, primeiramente, vocês não podem traduzir palavra por palavra, porque vai ser aquele sacrifício que eu falei. E outra coisa, quando vocês perceberem que vocês já estão entendendo essas palavras-chave, que vocês já pegaram o significado de cada palavra, aí vocês vão depois traduzir essas do contexto. E essas do contexto, você vai criando mais vocabulário. Bom, já dei dica do reading, já dei dica do speaking. Do speaking eu preciso agregar mais coisa porque é o que me pegou. Isso aí foi o que me deixou, ó, transtornada na hora que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, como eu falei pra vocês, não entendia, não falava. A parte terrível pra mim foi a de me comunicar, porque sempre fui muito quietinha. Então, uma dica que eu dou pra vocês, não se compare com outras pessoas. Um erro que eu cometi quando eu cheguei aqui foi mandar mensagem para as pessoas, para os meus amigos brasileiros, perguntando quanto tempo que eles demoraram para aprender inglês e para ficar perfeito no inglês aqui. Muitos deles me falaram 3 meses. E já era o meu 4º mês. E eu estava perdida. Eu falava, você demorou 3 meses para ficar top no inglês? Entendi. Esse aqui é o meu 4º mês e eu ainda tô super perdida. E, gente, isso é uma coisa que você não pode se culpar por isso, sabe? Você tem que, claro, levar a sério todo o seu estudo de inglês, não achar que você vai aprender por osmose, mas saber respeitar o seu próprio tempo de aprendizado. Se você demora mais para aprender, se você tem mais dificuldade de se comunicar com as pessoas, de ser mais aberto com as pessoas e conversar, você tende a demorar um pouquinho mais. Mas uma hora ou outra você vai aprender. Principalmente quando você tem que se jogar. Quando você tem que se jogar, quando você tem que ir para as aulas, quando você tem que resolver pepino, quando você arranja um namorado que é americano, essas coisas vão te intensificar o inglês muito, muito, muito. As coisas que mais me ajudaram aqui foi o meu trabalho, porque trabalhando todo dia você tem que conversar com americanos toda hora. Outra coisa, quando os brasileiros transferiram ou alguns deles se formaram, eu perdi o contato com os brasileiros, então eu não tive mais essa minha zona de conforto de ficar conversando só em português. Isso atrapalha muito se você quer aprender inglês, se você ficar nessa zona de conforto de só ficar conversando com brasileiros. Outra coisa que me ajudou muito também foi meu namorado, porque ele é americano, então eu converso com ele sempre, online ou então pessoalmente. A gente conversa muito, 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 então ele me avançou demais no inglês. Outra coisa foram as aulas. Quando você vai nas aulas é quando você aprende vocabulário mais técnico, assim, vocabulário mais específico, né? E principalmente quando você tem que escrever redação e tal, olha, escrever redação te ajuda muito a aprender inglês. Outra coisa que eu posso dar dica pra vocês, não tenha medo de errar. Você, quando chegar aqui, você vai criar uma personalidade muito engraçada, uma pessoa muito autêntica, uma pessoa que é corajosa, sabe? As pessoas amam, elas sentem um carinho diferente por aquela pessoa que tá tentando, sabe? Que ela não tem medo de errar e tal. É engraçado, é uma coisa que não é engraçado de zoar a pessoa, mas é engraçadinho, é fofinho você ver uma pessoa se esforçando pra aprender uma língua. Então, essa sou eu aqui. Muitas vezes eu cometo erros. É a mesma coisa que uma pessoa estrangeira chegar no Brasil e a gente vê que essa pessoa tá se esforçando pra aprender, a gente vai querer ajudar. Aqui é a mesma coisa. Entendeu? Então, permita que as pessoas te ajudem. Não esteja nessa sozinha. Não se martire, não fique jogando pedras em si mesma porque você não sabe uma palavra ou alguma coisa assim. Você vai procurando outras formas de se comunicar. Se você não sabe tal palavra, você acha uma outra. Ou então você pergunta pro americano
como é que chama tal coisa, eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar. Ou então, se você não sabe pronunciar uma palavra, você fala essa palavra errado e fala, how do you call it? How do you actually pronounce it? Como você chama isso, como você, na verdade, pronuncia isso, e eles vão te ajudar. Não tenha medo. E se caso você tiver medo, enfrente o seu medo, seja corajoso, tá? Porque uma pessoa corajosa é aquela pessoa que enfrenta os medos, não é a pessoa que não tem medo. Eu continuo, às vezes, um pouquinho insegura no inglês, mas comparado no que eu era quando eu cheguei aqui, vocês não têm noção o tanto que eu evoluí, gente. Eu consigo fazer absolutamente tudo o que eu quiser aqui, conversar com todo mundo que eu quero em inglês, eu consigo resolver os meus problemas aqui, faculdade, pagamento, aeroporto, tudo, com trabalhos aqui, consigo me comunicar, conseguir bolsas também, consigo várias e várias coisas. O inglês abre portas para você, você se torna uma pessoa muito mais evoluída, uma pessoa que tem instrução, uma pessoa que pode responder por si mesma. E isso te abre portas tanto para viagens que você quer fazer, tanto para trabalhos que você quer conseguir, ou posições no seu emprego que você quer conquistar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no DM do Instagram, me mandam um direct lá. E o meu Instagram é esse aqui, que eu coloquei aqui na tela para vocês, Gabriele Lamas. Vocês também podem deixar seu comentário aqui embaixo para mim. Eu sempre vou estar de olho nos comentários. Deixe o seu like se eu te ajudei de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que pode ajudar, as pessoas que você sabe que estão querendo vir para os Estados Unidos ou que querem fazer uma viagem, se sentem inseguras no inglês. Eu sei que tem bastante gente também que está na situação que eu estava, ou então tem até medo de começar a aprender ou alguma coisa assim. Manda para essa pessoa, tá? Porque o inglês muda a sua vida e eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Tá? Me acompanhem bastante aqui nesse canal, vou postar sempre pra vocês, tá? Muitas dicas, experiências da minha vida e meus aprendizados. Quero muito contribuir com vocês de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.